Olá, pessoal, novamente, bom dia. Vamos dar continuidade, então, à análise a respeito da questão relacionada à origem dos primeiros povos da região do Brasil e seus modos de vida. Nós vimos que, de maneira genérica, chamamos de indígenas todos aqueles habitantes do território brasileiro que são descendentes dos primeiros homens a se fixarem na América, porque a palavra indígena nos remete à concepção de nativo. Historicamente, ela foi atribuída por Colombo aos povos da América em geral e aos sujeitos que estavam, obviamente, na expedição de Colombo, porque eles acreditaram ter chego às Índias, mas nós vimos que isso acabou criando alguns equívocos, porque essa palavra, de certa forma, ela, no desenvolvimento das relações entre os europeus e esses mesmos povos, acabou designando de maneira geral, sem respeitar as especificidades, as particularidades de cada uma das etnias dos povos que viviam no continente antes da chegada do europeu. Então, nós falamos a respeito de um dos mitos de origem relacionados a um povo indígena brasileiro, que seria o dos tupinambás, e vimos como eles explicavam, por meio de suas culturas e crenças, a ideia da criação dos primeiros homens e da própria natureza pela manifestação do que seria o antigo, grande xamã. Tá? Agora nós falaremos a respeito das pesquisas desenvolvidas no sentido de conseguir compreender, né, o desenvolvimento e a fixação dos primeiros povos na região do Brasil. Então, obviamente que nós utilizamos como um recurso válido de compreensão dessa questão no âmbito científico as pesquisas arqueológicas. Nós sabemos que os sítios arqueológicos, né, basicamente existem no Brasil e atualmente eles são mais ou menos no número de 250, né? E eles nos permitem analisar uma quantidade de mais ou menos 30 mil pinturas rupestres. Algumas delas foram desenvolvidas há aproximadamente 12 mil anos, né? O que nos demonstram questões importantíssimas a respeito das teses que nós já falamos e nós já tratamos sobre a chegada dos primeiros hominídeos à região do continente americano. Essa datação nos permite inferir que aquela hipótese do Estreito de Bering ela é muito válida, mas ela não pode ser compreendida de forma isolada. Há uma possibilidade de que vários caminhos tenham sido percorridos no desenvolvimento dessa chegada dos primeiros hominídeos à região da América, o que contribuiu para que nós consigamos, então, ter acesso a esses vestígios com essa datação de 12 mil anos. Tá? Os vestígios, eles nos deixam a entender que esses povos se desenvolveram de modo a serem, assim como em outras regiões, primeiramente nômades, depois sedentários, e tudo isso nós conseguimos analisar por meio de uma série de elementos da cultura material, como instrumentos de madeira, cerâmica, fósseis, pinturas rupestres, ou mesmo instrumentos ritualísticos, e assim sucessivamente. A presença de acampamentos. Né? Aqui é um exemplo do que seria uma pintura rupestre na região da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, onde a Niede Guidon, que é uma importante arqueóloga que nós já falamos a respeito, desenvolve as pesquisas dela. Tudo bem? Então vejam só, observe no mapa a localização de alguns sítios arqueológicos do Brasil. E aqui nós temos a análise de alguns dos principais sítios arqueológicos. O primeiro sítio arqueológico é o sítio da Lapa do Sol. Ele passou a ser explorado a partir de 1970 e revelou a presença humana em cerca de mais de 12 mil anos. Então, esse sítio é muito importante. Tanto que no Mato Grosso, tá, pessoal, há uma importante presença de pesquisas arqueológicas. E até hoje passou-se a se desenvolver um curso superior em arqueologia nesse estado, tudo bem? Devido a essa centralidade das pesquisas ali desenvolvidas. Eu já, inclusive, havia comentado isso com vocês. Mas talvez hoje o sítio arqueológico mais conhecido, aquele que é mais
falado em termos de pesquisa é o do sítio de São Raimundo Nonato. Esse aqui da imagem. Olhem só o que a imagem diz. No Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, foram encontrados muitos vestígios arqueológicos que permitem conhecer aspectos da presença do ser humano na região há milhares de anos. No parque existem muitas pinturas rupestres por meio das quais esses seres humanos registravam parte de seu cotidiano. Esses vestígios e pinturas podem ser visitados no Museu do Homem Americano, no parque. Tá? A foto é de 2016. Então, o que acontece? Esse sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, na região da Serra da Capivara, que é uma serra importantíssima na história do Brasil, porque foi onde também se fixou o Quilombo dos Palmares, tá? Que nós ainda vamos narrar um pouco a respeito deles no momento oportuno, dos quilombos e mais especificamente do Quilombo dos Palmares. Então, vejam só. A arqueóloga Niede Guidon defende que na região foi encontrado o vestígio mais antigo da presença dos seres humanos na América. Nós já vimos por quê, que dataria 50 mil anos e que a comunidade científica internacional discute se esses vestígios têm ou não validade, até que ponto eles são uma manifestação de seres humanos ou apenas uma espécie de resquício de um fenômeno natural, como um trovão ou uma queimada. E, por último, um outro sítio que tem uma importância muito grande é o sítio de Lagoa Santa. E nós vimos que esse sítio ele tem essa importância devido ao local onde foi encontrado o crânio do que seria o hominídeo mais antigo, né? Com uma datação mais antiga na região do Brasil, que é o crânio que nós chamamos de Luzia, o que abalou, de certa forma, e nós já estudamos o porquê no módulo anterior, as concepções relacionadas à chegada dos primeiros seres humanos à região da América. Tudo bem? Então vejam só, pessoal, a partir de agora nós vamos começar a analisar como viviam os primeiros grupos humanos do atual território brasileiro. Entretanto, essa aula nós faremos de forma online. Durante as minhas explicações eu quero estar com vocês e ao mesmo tempo preparar algo um pouco mais dinâmico para que vocês consigam participar da construção das informações e dos saberes a respeito dessa questão, até porque é interessante que nós saibamos quais foram os modos de vida que deram origem a esses povos indígenas e esses 250 grupos que ainda existem. Infelizmente, os povos indígenas eles sofreram um genocídio no transcorrer da colonização, houve a morte de muitos, né? Hoje esse número de 890 mil é um número muito reduzido comparado ao número de indígenas que estavam aqui durante a chegada dos europeus. Então, para nós entendermos o núcleo da cultura desses povos, é interessante nós entendermos como esses primeiros hominídeos que viviam aqui e que nós temos os vestígios arqueológicos a respeito da presença deles, se desenvolveram. E isso nós faremos na nossa próxima aula. Muito obrigado, pessoal do sexto ano. Até o nosso próximo encontro.